Queridos alunos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho na parte de regulação. Meu nome é Cosme Sérgio e é um prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Tudo bem? Vamos falar agora sobre falhas de governo. Já havíamos falado anteriormente, em blocos anteriores, de falhas de mercado. E por que existem as falhas de mercado, as externalidades, os monopólios, os oligopólios, os bens públicos, porque existem as externalidades, nós tínhamos visto anteriormente que se faz necessária a intervenção do governo para corrigir essas falhas de mercado. Só que tem um detalhe que a gente vai aprender hoje. O governo também falha. Moral da história, fora as falhas de mercado, também existem as falhas de governo, que é justamente o assunto da nossa aula hoje. Beleza? Vamos lá, primeiro slide. Já foi visto, como eu falei para você anteriormente, as falhas de mercado são fenômenos que impedem que a economia alcance o ótimo de Pareto, ou seja, o estágio de welfare economics, ou estado de bem-estar social, através do livre mercado, sem interferência de governo. Como eu falei para você, já havíamos estudado isso anteriormente. Diante da existência das falhas de mercado, eu já tinha falado, né? As externalidades positivas e negativas, os monopólios, oligopólios, existência de bens públicos, monopólios naturais, assim sucessivamente. Então, a gente vê que para minimizar a existência dessas falhas, nós temos a intervenção do Estado. Né? E como a gente tinha visto também que o grau dessa intervenção é um assunto controverso. Fechando aqui em mim. Aí vem aquele questionamento que a gente já fez. O governo deve intervir muito ou deve intervir pouco? Deve ser uma intervenção legal, como uma coisa chamada marxismo, que define que toda intervenção tem que ser através da lei, ou vai ser uma intervenção discreta? O governo só vai intervir nos mercados, na economia, quando algo der errado, né? Mas esse é um assunto que a gente já tinha abordado anteriormente. Então, dentro do nosso contexto agora, se a gente já estudou falha de mercado, nós precisamos entender que o governo também falha. O governo também apresenta suas falhas, ao que vamos chamar de falhas de governo. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Falhas de governo. A existência dessas falhas é geralmente utilizada para justificar a intervenção governamental, que, em tese, corrigiria essas imperfeições. O problema, no entanto, né, é que os governos também falham. Professor, o governo falha? Falha. Fechando aqui em mim. O governo falha na saúde. Saúde precária. Quando eu falo governo, entenda as três esferas: federal, estadual, municipal. O governo falha, por exemplo, na segurança pública. O governo falha na educação. Existem várias falhas. É claro que o nosso contexto é um contexto muito mais ligado à regulação. E regulação também tem a ver com a atividade econômica, porque nós sabemos que as agências reguladoras pós-reforma do Estado brasileiro, que aconteceu em 1995, fazem tanto regulação econômica quanto regulação social. Moral da história, o que acontece na economia em geral como falha, né? Ou seja, falhas de mercado, o governo busca corrigir. Mas como eu acabei de falar para você, essa intervenção do governo, ou a não intervenção, também, né, ela é formada, ela ocorre também através de falhas. Se o próprio governo falha, ele precisa fazer alguma coisa direta ou indiretamente para corrigir essas falhas. Porque o governo não é perfeito. O governo não é Deus. O governo não é onisciente nem onipresente. Então, o governo também apresenta falhas. Moral da história, existem falhas de mercado que impedem a livre concorrência ou estado de bem-estar econômico, e também existem falhas de governo. Beleza? Fechando, voltando no slide mais uma vez, acompanhe comigo na tela. Para Arthur Seldon, os problemas cometem três principais excessos. Né? Os governos cometem três principais excessos. Primeiro, a correção começa a ser demais. Segundo, a dosagem de intervenção é forte demais, ou seja, deveria ser mais discreta. E muitas vezes a duração dessa intervenção leva tempo demais. Então, muitas vezes, o governo falha cometendo excessos. Seja na intervenção muito antes da necessidade, seja na
força demasiada na intervenção, seja no tempo que vai durar essa intervenção. Ainda no slide, acompanhe comigo aí em cima. Em conjunto, esses excessos governamentais, a correção começar a ser demais, a dosagem ser forte demais e durar tempo demais, são responsáveis por dois fenômenos amplamente explorados pela teoria da escola pública. Primeiro, modelo de criação de renda, que é o Rent Creation Model, e o modelo de extorsão de renda, que é o Rent Extortion Model, beleza? Ou seja, modelo de extortação de renda. Ou seja, esses excessos governamentais são responsáveis por esses dois fenômenos. Modelo de criação de renda, modelo de extorsão de renda. Fechando aqui em mim. Em contrapartida, o fato do governo cometer excessos dá origem a esses dois modelos. Esses dois modelos de exploração ou extorsão de renda são consequências dessas três falhas, desses três excessos cometidos pelo governo. Você vai ver que essa intervenção e esses dois excessos, esses dois fenômenos que representam excessos, estão ligados, direta ou indiretamente, à tributação. Estão ligados diretamente à renda, ao ferir renda. Você vai perceber isso. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Modelo de criação de renda. Rent Creation Model. No modelo de criação de renda, diferentes grupos tentam capturar o Estado. Rent seekers. O conceito de rent seeking diz respeito à atividade de grupos de interesse que competem para obter benefícios, ou seja, esses grupos competem para obter renda a partir das decisões governamentais. É mesmo, professor? É. Rent seeking, ao oferir renda através das decisões governamentais. No caso da regulação, esse comportamento se verifica quando um grupo persegue benefícios concentrados, que pode ser na forma de restrições à entrada, redução de competição, criação de cartéis ou alíquotas de impostos, além de tráfico de influência e corrupção. Moral da história, tudo isso que a gente está vendo, que tem a ver com regulação, tem a ver com o modelo de criação de renda. Se você reduz a competição, para esses grupos, você começa a ter benefício, você começa a ter renda. Se você tem a criação de cartéis, para esses grupos que competem para obter benefícios, quando o governo se omite a existência desses cartéis, significa dizer que você tem um modelo de criação de renda. Fechando aqui em mim. Toda vez que uma decisão de um governo beneficiar um determinado grupo, nós temos esse modelo de criação de renda. Por exemplo, o governo aumenta a alíquota apenas da pequena empresa, deixa a grande empresa de fora. Então, essa decisão governamental, ela oferiu indiretamente ou melhorou a qualidade de renda da grande empresa, porque ela não foi onerada com esse aumento na tributação. Consegue entender? Quando o governo permite que as empresas formem os monopólios, significa dizer que o governo não faz nada. Então, a decisão do governo de omissão faz com que esses grupos se concentrem, comecem a formar monopólios, comecem a ditar os preços e o comportamento do mercado, e esses grupos vão cada vez ter mais sucesso no campo de vista econômico. Professor, isso é uma falha de governo? É. Significa dizer que toda decisão governamental, dentro dessa ótica de regulação que a gente está estudando, ela deve, na medida do possível, beneficiar todos os grupos. Ou seja, não permitir que, através de uma decisão, determinado grupo vá oferir renda e outro grupo, por exemplo, perder renda. Ou seja, grupos de empresas não podem ser beneficiados por decisões governamentais. No contexto da regulação, toda decisão que parte, por exemplo, de uma agência reguladora, tem que ter em mente que mesmo a decisão da agência reguladora, que é um ente governamental, mesmo sendo independente,
sendo vinculado, não subordinado a um órgão como o Ministério, essas decisões são decisões que afetam o mercado. Eu preciso considerar que nessas decisões, no aspecto da regulação, também podem ocorrer falhas. Então eu preciso fazer um estudo de todos os impactos das minhas decisões para que nenhuma classe, nenhum tipo de empresa, nenhum tipo de segmento seja beneficiado em contraposição ou em oposição ao outro grupo. Senão o governo está cometendo uma falha. Beleza? Tranquilo? Segundo, próximo slide, acompanhe comigo na tela. Modelo de criação de renda. Rent Creation Model. Para Stigler, o Estado conta com um recurso básico. Em princípio, não é compartilhado nem mesmo com o mais poderoso de seus cidadãos. O poder de coagir. Quem tem condição de criar renda para si. Quem tem condição de oferir renda para si, através do seu poder de coação, é o Estado. Ou seja, ele pode apoderar-se do dinheiro dos cidadãos pelo único meio permitido pelas leis de uma sociedade, a tributação. Modelo de criação de renda. Modelo de criação de renda para o Estado. Em uma frase interessante, quanto mais Estado, quanto mais serviço, quanto maior é a máquina pública, mais rent seeking, ou seja, mais poder de coação. Mais modelo de criação de renda. Fechando aqui em mim. Olha só. Em administração pública, quando eu estou dando aula de administração pública, eu falo muito, né, da reforma do Estado brasileiro e eu falo das tentativas de reforma do Estado brasileiro. E eu costumo brincar na aula de administração pública e eu costumo falar justamente, né, da questão da, vamos dizer assim, da fundação, da construção de Brasília. Brasília foi construída mais ou menos da seguinte forma. Exemplo, para você entender didaticamente. Você vai construir uma casa sem ter dinheiro para comprar o terreno, sem ter dinheiro para levantar a casa, sem ter dinheiro para fazer acabamento. Moral da história, você vai fazer financiamento a vida inteira. Então, aquela dívida pública contraída no governo JK, lá nos anos 50, foi sendo arrolada, e foi quitada junto ao Fundo Monetário Internacional no governo Lula. Praticamente 40 anos depois. Tudo bem? 40, 50 anos depois, aproximadamente. 50 anos praticamente. Moral da história. O governo está endividado. Ele recorre a financiamento. Recorre a empréstimo. Quando o governo está endividado e recorre a financiamento e recorre a empréstimo, uma forma dele ter renda para cobrir o pagamento desses credores é através da tributação. Quem financia a máquina pública é o imposto. Quando a gente fala tributo, nós temos imposto, taxa, contribuição de melhoria, que são os 3 tipos de tributos mais importantes. Dos 3 tipos de tributos mais importantes, o mais importante, indiscutivelmente, é o imposto. Tudo bem? Moral da história, como é que o Estado consegue oferir mais renda? Aumentando os impostos da população. Dependendo da forma, do tipo da tributação, da maneira pela qual o governo vai onerar a sociedade, significa dizer que a gente tem uma falha de governo, que é justamente essa forma de criar renda através da coação, através do poder que tem o Estado de exercer sobre as pessoas esse poder de tributar, essa capacidade legal de tributar. E não apenas isso, aumentar impostos, aumentar alíquotas, aumentar a margem ou a quantidade de contribuintes que vão pagar aquele imposto e assim sucessivamente. Se esse poder de coação não for bem utilizado e se a gente tiver muitos desequilíbrios, significa dizer que maior será, né, essa falha de governo nesse quesito, que é geração, criação de renda pela coação. Moral da história, quanto maior a intervenção no Estado, nesse contexto de coação de renda, significa dizer que maior vai ser a sua falha. Veja, eu não estou defendendo aqui que os estados, os municípios e o próprio governo federal não tenham que ter a sua forma de arrecadar recursos e isso voltar em prol da população. Não estou falando isso. Quando a gente fala da questão da falha, a gente fala do excesso. A gente fala de você fazer uma alíquota ou um estudo de imposição de pagamento de imposto
por exemplo, que seja desproporcional à capacidade de pagamento da população. Aí é que reside a falha. Porque todos os governos têm essa prerrogativa e elas não abrem mão da arrecadação tributária. É assim que você custeia o funcionamento da máquina pública. Voltando no mesmo slide, moral da história. O modelo de criação de renda através da coação também é considerada uma falha de governo. Quanto mais o governo utiliza o seu poder de coação, mais rent-seeking, ou seja, maior vai ser a falha desse governo. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Falhas de governo. Modelo de extorsão de renda. Rent Extortion Model. O modelo de extorsão de renda, né, nesse contexto, os políticos são pagos para não legislar. Olha que interessante. O status de legislador confere poder não só para criar, mas também para impor custos que podem destruir rendas privadas. Ou seja, você está custeando, por exemplo, um determinado poder, você está custeando uma determinada máquina pública inoperante, determinada máquina pública que não melhora a qualidade de vida de ninguém. Então nós temos esse modelo de extorsão de renda. Com o intuito de proteger esses lucros, proprietários privados têm um incentivo para barganhar os legisladores, desde que o pagamento aos políticos seja menor do que as perdas esperadas pela eventual aprovação da lei. Fechando aqui em mim. Determinada lei sendo aprovada vai prejudicar um determinado grupo. Então a coação, e às vezes até o pagamento, e às vezes até a corrupção, para uma empresa privada, muitas vezes é mais barato do que aquela lei ser aprovada. Isso é um modelo de extorsão. Moral da história. Boa parte da população paga para políticos inoperantes. Políticos que não legislam em prol de toda a população. Não legislam em prol de toda a sociedade. Muitas vezes são coagidos por pequenos grupos. Queridos, não adianta a gente dizer aqui, que deputado é representante do povo e senador é representante do Estado. Se a gente for analisar friamente e até didaticamente, deputado e senador é representante das elites. Deputado e senador, eles representam os mais ricos. Queridos, isso é fato. Eu não estou inventando isso, não. Isso é um fato, querendo ou não. Poucos são aqueles parlamentares que realmente representam o povo. Moral da história, são pagos com dinheiro público para muitas vezes não trabalhar. Ou para representar pequenos grupos de interesse e, coagidos por esses grupos de interesse, legislam para esses grupos, que fazem esse investimento, que é muito mais baixo comparado ao prejuízo que esses grupos teriam se, por exemplo, determinada lei fosse aprovada. Voltando no slide mais uma vez, isso é um modelo de extorsão de renda, que a gente vai chamar de Rent Extortion Model. Né? Lembrando mais uma vez, não fique zoando meu inglês, que meu inglês é fraco. Não fica rindo meu inglês. Próximo slide. Olha só, também nesse mesmo modelo de extorsão de renda, o governo pode anunciar aumente uma alíquota específica. No modelo de extração ou extorsão de renda, os produtores que seriam prejudicados pela regulação pagarão para evitar a expropriação de seus rendimentos. Ou seja, é essencialmente o modelo de extorsão dos políticos. Dessa forma, quanto mais Estado, mais extorsão. O governo quer aumentar uma alíquota. Significa dizer que a galera ia ser prejudicada. Para evitar a expropriação dos seus rendimentos, essa galera prefere extorquir os políticos. Pagar propina por fora para que, de fato, esse aumento de alíquota, exemplo, não seja aprovado. Ou seja, o modelo de extorsão de renda também é uma falha do governo. É uma falha grave. Fechando aqui em mim. Vou falar uma coisa para você. Presta atenção. A política... Eu não estou falando do político. A política é linda. Acredite se quiser. O que é política? Política significa discussão, sem conflitos, discussão pacífica, sempre pensando em fazer discussão e melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Então, uma decisão política bem pensada, bem planejada, bem arquitetada, ela tende a melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. O problema é quando essa decisão, o problema é que quando essa decisão política, ela não beneficia toda a população, beneficia pequenos grupos. Aí a gente, nesse contexto, a gente tem uma falha de governo, que é esse modelo de extorsão. Pessoas extorquindo deputados e senadores a aprovarem leis que não as prejudicam. Isso é uma falha grave, que é uma falha de governo. Moral da história, não existe apenas falha de mercado. Existe também falha de governo. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Em síntese, seja para se beneficiar das decisões públicas, modelo de criação de renda, seja para evitar desfavores políticos, modelo de extração de renda, os grupos de interesse procurarão influenciar as decisões governamentais. Seja para conseguir renda em cima de uma decisão governamental, seja para não ser prejudicado por uma decisão governamental, extorquindo deputados e senadores. A conclusão é muito simples. Quanto maior a intervenção estatal na economia, maiores os incentivos para capturar o próprio Estado ou ser extorquido pela máquina governamental. Comparativamente, as falhas de governo são menos conhecidas do que as falhas de mercado, mas essas falhas existem. Fechando aqui em mim, extração e criação de renda. Quanto maior a intervenção estatal, quanto maior a intervenção do governo, maior essa criação de renda, através da coação, que é o tributo, maior a extração de renda, através dos grupos de interesse que buscam coagir deputados e senadores, que muitas vezes trabalham, mas não fazem nada em prol da população, só em prol daquele grupo menor. Beleza? Moral da história, preciso ter decisões políticas sérias, preciso ter políticas públicas sérias, preciso ter governos sérios, para que esse tipo de extorsão, esse tipo de falha de governo não comprometa o andamento dos planos de governo. Ou seja, precisamos minimizar essas falhas, que são falhas de governo e que existem. Moral da história, não existem apenas falhas de mercado. Nas falhas de mercado, nós vemos o Estado intervindo, para gerar de novo bem-estar. Mas muitas vezes essa intervenção é controversa e quanto maior a intervenção do Estado nos setores, em especial na economia, maior essa possibilidade de extrair renda, ou de auferir renda. Prerrogativa que o Estado tem, no primeiro caso, com relação ao aumento, exemplo, da tributação. Beleza? Moral da história, toda decisão política tem que ser bem pensada, considerando melhorar a qualidade de vida das pessoas e considerando também uma menor intervenção do Estado para que o Estado fale menos. Claro que o Estado também não pode ser omisso. Dependendo da situação, ele tem que agir. Mas tem que agir com cautela, com inteligência, com planejamento, para que, no caso das falhas de governo, elas sejam minimizadas. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!